E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula aqui do Planeta Humanas. E hoje a gente vai falar desse tema que está aí na tela de vocês. Ó. Eu tenho de um lado Heráclito, do outro Parmênides. A gente vai ver aqui uma das primeiras tretas que existiu aí na história da filosofia. Não é assim, na verdade, uma treta, né? Uma treta declarada, mas a gente tem aí dois filósofos do mesmo período que defendem ideias totalmente opostas. Então a gente vai ver aqui nessa aula quem são esses caras e quais são as ideias que eles defendem, beleza? E no primeiro ponto a gente vai ver algumas coisas sobre esses caras, sobre a vida deles, quem foram eles, enfim. A começar por Heráclito, tá aí a foto dele, ó, todo feliz. Heráclito foi um filósofo grego que viveu entre 540 e 470 a.C. Ele é um filósofo da cidade de Éfeso e um representante da escola jônica. Só relembrar para vocês, no período pré-socrático, a gente tem diversas escolas. A jônica é uma delas, assim como a escola de Eleia, ou escola eleata, escola essa, né, que tem como representante o próximo filósofo que a gente vai ver, que é Parmênides. Esse cara aí, né, foi também um filósofo grego que viveu entre 510 e 460 a.C. Como eu disse, ele é de Eleia e é um representante da escola eleata. É esse cara aí, ó, Parmênides, e o outro, Heráclito, que são os responsáveis por essa treta filosófica aí. Essa treta filosófica envolve basicamente uma questão, que é a questão da mudança, se ela existe ou não. E a gente pode ver as ideias desses dois filósofos sendo representadas em alguns aforismos, algumas frases que eles deixaram aí para a gente. Por exemplo, a gente tem essa frase aqui, ó, que é atribuída a Heráclito e que, por sinal, é bastante conhecida, né? A frase diz o seguinte: ninguém pode entrar duas vezes no mesmo rio, pois quando nele se entra novamente, não se encontram as mesmas águas e o próprio ser já se modificou. O que o Heráclito quer passar para a gente com essa frase? Basicamente, é a ideia central de toda a filosofia dele. E que ideia é essa? Justamente a de que tudo está em constante mudança. Tudo, na realidade, está se modificando a todo instante. Mas, enfim, vou deixar só essa informação, que eu vou voltar a essa questão mais à frente. Bora ver agora a frase de Parmênides. O que Parmênides traz aí de ideia, que pode ser, no caso, né, oposto a essa ideia do Heráclito. Existe um poema que traz aí as ideias do Parmênides, e nesse poema a gente encontra o seguinte: e agora eu vou falar, e tu escuta as minhas palavras e guardas bem, pois vou dizer-te dos únicos caminhos de investigação concebíveis. O primeiro diz que o ser é, e que o não ser não é. Este é o caminho da convicção, pois conduz à verdade. Entendeu? Acredito que não, né? E assim, é normal. As ideias de Parmênides, elas são bem mais complexas. Eu acho que até se a gente colocar em comparação com todos os demais filósofos pré-socráticos. Mas enfim, o que é que o Parmênides quer dizer aí com essas palavras? Em resumo, ele vai dizer que o não ser, o que poderia representar a mudança, é algo que não faz o menor sentido. Não existe. Sendo assim, ele basicamente quer dizer que o Heráclito estava equivocado aí quanto às suas ideias. Em resumo, qual é o ponto central da ideia de cada um desses filósofos? O Heráclito é o filósofo que defende o devir, ou a mudança. Já Parmênides é o filósofo que defende a ideia de ser. E ser para ele é algo permanente. É algo que a gente poderia, assim, comparar com a ideia de essência. Algo que torna a coisa exatamente aquilo que ela é e que não se altera, independente das alterações visíveis, né, aparentes que a coisa tem. Agora vamos entrar um pouco mais a fundo nessas ideias e entender o que é esse devir, o que é esse ser, o que é que esses filósofos realmente estão querendo dizer com essas ideias aí. Vamos começar novamente por Heráclito. Heráclito é o cara que defende, como eu já disse para vocês nessa aula mesmo, que a mudança é a lei fundamental de toda a realidade. Ou seja, toda a realidade está sujeita a essa lei da mudança. Para ele, nada permanece. A única coisa que permanece é a mudança. Tudo nessa vida vai mudar. A única coisa que não vai mudar é exatamente que tudo muda. Parece complicado, mas é simples. Continuando aqui, ó. Para o Heráclito, do ser vivo ao não vivo, do maior astro que você pode encontrar aí no universo, até a menor célula, até um átomo, tudo está sujeito a essa lei universal. Nada foge dela. Tudo vai estar mudando constantemente. E claro, sendo isso uma lei universal, sempre foi assim e sempre vai ser assim. Essa lei é eterna. Essa é a ideia de Heráclito. Agora a gente vai ver a ideia do Parmênides. Vamos descomplicar o pensamento desse cara aí, ó. Como eu já disse e repeti aqui nessa aula,
Parmênides discorda de Heráclito. E eu acho que já ficou claro isso desde o início, né? Quando eu coloquei lá no título Parmênides versus Heráclito. Mas bora entender aí a ideia do cara. E pensa comigo uma coisa. Se Parmênides e Heráclito defendem ideias opostas e Heráclito defende a mudança, o que é que o Parmênides vai defender? Justamente algo oposto à mudança, né? E o que seria isso? A permanência. Como assim? De acordo com Parmênides, o devir é pura aparência. E os nossos sentidos é que são responsáveis por nos dar essa impressão de que as coisas estão mudando. Mas, como colocado por ele, é uma ideia ilusória. Para o Parmênides, o que importa, na verdade, é o ser. E esse ser é imutável. Ele, do início ao fim, se você quiser colocar um início e um fim para ele, ele vai ser o mesmo. E essa característica do ser, né, essa imutabilidade, só pode ser percebida desapegando do que é conhecido pelos sentidos. Se os sentidos nos dão uma impressão de mudança, uma ilusão, na verdade, de mudança, né? Então eu preciso desapegar dos meus sentidos para poder chegar a um conhecimento verdadeiro. E o que seria para ele esse conhecimento verdadeiro? Justamente que o ser é imutável. Ele permanece apesar das aparentes mudanças que a gente capta através de nossos sentidos. Para ele, ideias como era e será, ou seja, o que uma coisa foi ou o que uma coisa vai ser, não fazem o menor sentido. Só o que faz sentido é o que é, que no caso é o ser. Anderson, professor, ficou complicado. É muita ideia de ser, de mudança, e eu não consigo visualizar essa coisa na realidade. Tá, pega esse exemplo aí, ó. Imagine uma pessoa que acabou de nascer. Tá lá o bebezinho recém-nascido, agora é diante de 30 anos. Esse bebê já se tornou um adulto, né? Para o Heráclito, não há dúvida de que houve aí um processo de mudança. Poxa, era um bebê, um negocinho que você segurava no braço, pequenininho. E agora tá um homem, né? Um marmanjão de 30 anos. Não tem como você negar que houve aí um processo de mudança. E assim como esse homem, tudo na natureza está sujeito a isso, a mudança, a transformação. Essa é a ideia de Heráclito. Quando a gente vai observar a ideia do Parmênides, nesse mesmo exemplo, Parmênides vai dizer o seguinte: sim, você pode até dizer que houve uma mudança. Seus sentidos podem levar você a julgar que houve aí uma mudança. Mas uma questão que eu posso levantar é: aquela criança e esse homem não são o mesmo ser? Aí você vai dizer, poxa, é. Você concorda comigo que, apesar disso daí que você percebeu com os sentidos, há algo que permanece, não muda? Ou seja, o mesmo ser que era um bebê não é o mesmo ser que é um adulto? Mudou o fato de ser a mesma pessoa? Ou ainda, né? Mudou o fato de ser um ser humano? Não, o ser é o mesmo, o ser permanece. Esse seria, então, nesse exemplo aí, o pensamento do Parmênides. Agora deu para entender o que é essa questão de mudança, de ser, de devir, de permanência, de mutabilidade, enfim, todos esses conceitos que envolvem o pensamento desses filósofos. E aí, com esse ponto, gente, eu finalizo aqui a aula de hoje. Foi feita aí essa introdução para vocês do pensamento desses dois filósofos, dos pontos em que eles discordam, né? E assim dá para você entender essa ideia, né, de treta filosófica. Enfim, essa não é a única treta filosófica, existem diversas outras tretas, né? Algumas até mais declaradas do que essa, e todas elas eu vou trazendo para vocês aqui com o tempo. Então, ó, não se esquece de se inscrever aí no canal, ativa aí o sininho de notificações, para você não perder nenhuma aula que eu trouxe aqui para o canal, e com isso, claro, né, não prejudicar aí a sua preparação para Enem, vestibular, para as atividades aí da escola, enfim, para o que você precisar. Não esquece também o like, deixa aí o like nesse vídeo, né, nessa aula, porque isso é um feedback importante que vocês me dão sobre esse trabalho e também é um gás, uma energia a mais para eu continuar trazendo mais conteúdo para vocês, mais aulas para ajudar vocês aí com o objetivo que vocês tiverem. Fechou? Então é isso, vou ficando por aqui. A gente vai se vendo nas próximas aulas. Então, ó, bons estudos e até mais.